Bom dia a todos. Hoje, dia 9 de junho de 2020. Sou o Mazílio. Vamos iniciar mais um vídeo em nosso canal aí, com a graça do Senhor, nosso Senhor bom Deus. Quero agradecer aos senhores que fazem parte desse canal, por sugerir entrevistas, vídeos que possamos levar conhecimento e informação, não só aos agentes da segurança pública, mas também a toda a população. E quero pedir que os senhores se inscrevam, primeiramente, no nosso canal. Semanalmente, nós vamos levar notícias da atualidade, palestras, vídeos motivacionais e apontarmos tópicos que têm afetado direto ou indiretamente o dia a dia, seja do agente da segurança pública, seja a nível para outras pessoas da população. Hoje nós iremos falar sobre um problema que afeta mundialmente, não só os agentes da segurança pública, mas as famílias. E esse problema, infelizmente, se tornou corriqueiro. Nós vamos falar sobre o suicídio. O suicídio, que hoje é o maior causador da morte entre os agentes de segurança pública. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada um suicídio cometido, foram tentados outros 10. Ou seja, os índices são bastante elevados para esse tipo de situação. Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor aí que o ilustre e renomado psicólogo Natal Marçari. Ele é especialista em saúde pública, formado pela PUC, especializado aí pela Unicamp. E saúde pública coletiva, consultor palestrante, e hoje ele é coordenador do núcleo Santo Inácio de Loyola. Sendo aí que ao final do vídeo nós vamos disponibilizar o telefone de contato, tanto do senhor, Dr. Natal, e falar um pouco sobre esse núcleo, qual o objetivo dele, as metas traçadas, né? Desde já, agradeço a sua participação, Natal, que apesar de todo o seu compromisso, o senhor conseguiu um horário na sua agenda para que pudesse colaborar com o nosso canal e com todos os agentes da segurança pública, com a população, e gostaria que o senhor se apresentasse e falasse também sobre o seu trabalho como coordenador do Núcleo Inácio e qual o objetivo buscado com esse projeto. Bom, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a você, meu amigo Mazílio, pelo convite. É sempre uma oportunidade da gente poder divulgar coisas boas e necessárias. Esse tema que você toca é um tema extremamente delicado, e por conta disso, extremamente necessário, de ser debatido, de ganhar visibilidade, Então, desde já também parabenizo pela iniciativa. Em relação ao núcleo, o Núcleo Santo Inácio por conta da minha religiosidade, eu sou católico, sou cristão, e como especialista em saúde pública, saúde coletiva, saúde mental, a gente observa os índices mundiais que infelizmente, eles vêm agravando, vêm piorando. Ou seja, a saúde mental no mundo vem piorando. Então, o Núcleo Santo Inácio é uma iniciativa minha, junto com jesuítas aqui no Brasil, para levar, digamos assim, esperança, para levar fé, para levar algum grau de conforto para muitas pessoas que estão sofrendo e muitas vezes não tem como fazer um tratamento convencional, ou por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, ou por N questões. Então, o Núcleo Santo Inácio ele tem esse objetivo de difundir a filosofia inaciana, que Santo Inácio, ele era militar e desenvolveu técnicas que são consideradas, depois de 5 séculos, extremamente eficazes e atuais. Então, o Núcleo Santo Inácio tem esse objetivo. Excelente, Lu. Parabéns pela iniciativa e que, com certeza, que mais pessoas procurem essa missão, fazer parte dessa causa, e com certeza vai trazer muito conhecimento pessoal e fortalecer até a união, a iniciativa, logicamente, que vai mexer com o conhecimento de cada um. Natal, então vamos lá. Bom, nosso tema de hoje
como o senhor falou, um assunto extremamente delicado. Eu tenho reparado que as forças de segurança só se movem para fazer alguma coisa quando acontece, né? Infelizmente, né, não vou nem falar que é o modo brasileiro, que esse é um mal mundial. Você vê países como a Rússia, é uma média de um bombeiro que comete esse suicídio por mês, né, uma média de 40, 50 bombeiros no ano, vai dar uma média de 2 por mês. Países como os Estados Unidos também, índice altíssimo, então não é uma coisa só do Brasil. Então, como nosso tema é o suicídio por parte do agente da segurança pública, nós não vamos citar aqui nomes de agentes, nem nomes de forças de segurança específicas, e sim somente o tema informado, né? E, logicamente, o que traz o que acarreta esse problema. Natal, semanalmente a gente é surpreendido com uma notícia de um agente que ceifou, infelizmente, a própria vida. Em 2018, a AB, Agência Brasil, ela publicou uma matéria com, então, na época, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, em que ele classificava como preocupante, né, o alto índice de suicídio entre policiais. Um dos apontamentos dele até que esses índices estariam ligados à pressão desumana ao qual eles são submetidos, né, nós somos submetidos, né, acho que no dia a dia. No dia a dia a gente percebe que essa pressão ela extrapola aquilo que a gente acredita ser somente a nível corporativo ou hierárquico dentro de uma instituição. Essa pressão que o policial ele se envolve, ele vai desde a pressão corporativa, lógico, até o âmbito externo, né? Ou seja, da população, até mesmo na autocobrança de uma ocorrência que não teve o desfecho que ele esperava e acabou gerando uma certa repercussão negativa, tanto para ele como pessoa, quanto para a instituição. E nesse contexto todo, tem uma matéria publicada pela revista Exame em 2019, dia 26 de nove de 2019, apontando que em 2018, 104 agentes tiraram a própria vida. E segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dos casos estariam ligados ou associados a distúrbios mentais e poderiam ser evitados com um tratamento certo, um tratamento aí, corrija se eu estiver enganado, um tratamento preventivo, para que não chegasse nesse ponto. No seu ramo de atuação, na psicologia, no caso, qual seria o fator que mais atinge não só o policial, né, o agente ali da segurança, mas o ser humano num todo, que pode influenciar ele a cometer esse ato? E o que seria indicado para ele ou para os agentes para que ele lidasse melhor com essa pressão externa, né, essa pressão que vem de outro fator? Olha, sem dúvida nenhuma, o que desencadeia um ato suicida, obviamente, já é um transtorno, né, mental. Então, quando uma pessoa chega nesse nível, ela não está mais funcionando, a consciência dela não está funcionando como a gente entende o funcionamento mental normal. Por isso que muitas vezes é até difícil entender a atitude de quem tira a própria vida, porque muitas vezes a gente tenta entender como o nosso estado de consciência de vigília, que é um estado normal. Nesse estado, realmente não dá para compreender. Um estado alterado de consciência, a pessoa já não está funcionando de forma normal. O pensamento já é outro, o sentimento é outro, a visão é outra. Não adianta falar para a pessoa ser otimista, ver saídas, não vai funcionar. Então, a gente precisa entender que o suicídio, infelizmente, né, é um assunto bastante amplo, mas vamos fazer esse filtro para a gente poder aproveitar essa entrevista, né? Ele já é caracterizado por um adoecimento, Esse adoecimento está ligado à depressão. Então, o que está matando é a depressão. É a depressão que mata. Sim.
E no caso do agente, da segurança, ele muitas das vezes tem aquela jornada extensa, né, de trabalho, turnos diferenciados, muitas vezes moram a centenas de quilômetros da família, e com isso ele passa mais tempo com os colegas de trabalho, né, do que com a própria família. Do ponto de vista aí da psicologia, como que nós, agentes da segurança pública, podemos perceber se algum colega fardado ou uniformizado ele está mostrando sinais de que possa chegar a esse ponto? E se realmente existem esses sinais, estendo também, lógico, a população em geral. Como detectar que um membro da família, né, um conhecido que seja, se demonstre, né, se é que há, se existem esses sinais antes do cometimento desse ato repentino. Esses sinais, eles existem, né? Agora, é importante dizer que, muitas vezes, até para profissionais da saúde, né, tanto médico como psicólogo, às vezes passa batido. Então, requer aí uma visão bastante acurada, né? Tem que ser bastante cuidadoso. Quando a gente fala em depressão, a depressão, ela é uma doença, eu acho que é a mais falada e a menos conhecida. Então, isso dá margem para confusão. Por exemplo, se a gente vê, fala assim, a pessoa está deprimida, vamos pensar em mulheres. A pessoa deprimida, a gente imagina que ela está triste, para baixo, que não se arruma, que não sai de casa, né? Muitas vezes, a depressão nas mulheres femininas, a depressão feminina, ela se manifesta de uma forma contrária. Então, ela pode sair de casa, ela pode se arrumar, muitas vezes ela ostenta um sorriso no rosto, né? Aparentemente, ela vai dando conta das suas tarefas diárias, mas está deprimida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que uma depressão, ela não pode ser diagnosticada por pessoas leigas, porque as pessoas, os profissionais já podem sofrer, às vezes, uma confusão na hora de fazer o diagnóstico. Então, a primeira coisa, se um profissional pode se confundir, um leigo, muitas vezes, além de se confundir, ele faz uma coisa pior, ele julga. Ele julga. Então, no caso do homem, também é possível. É possível que o homem esteja deprimido, mas não manifeste esse estereótipo básico, que é a tristeza, o desânimo, ficar para baixo, mal arrumado e tudo mais. Não. Às vezes, ele começa a manifestar isso de outro modo. Por exemplo, mais comum, a agressividade, né? Então, no homem, ele começa a ficar mais agressivo, ele começa a ficar, até para ele, irritado, nervoso. Por trás disso, pode ter um quadro de depressão. Então, é importante dizer que, em relação às forças policiais, os profissionais de segurança, o estresse do policial, ele é equiparado ao estresse do médico. Porque o médico, muitas vezes, as pessoas acham, mas se ele está num plantão, num pronto-socorro, então ele está vendo ali muita coisa e tal. Mas e o médico que fica no consultório, ar-condicionado, na sombra, trabalha, né, sentadinho? Mas veja bem, é aí que eu vou dar a dica importante para a gente entender. Tanto faz se o médico está lá no pronto-socorro ou está no consultório, independente da área que ele atua, tanto o médico como o policial, o que eles têm em comum? Os dois trabalham com a vida e morte o tempo todo. Então, esse é o grande fator diferencial no caso dos policiais. Então, o policial, ele está o tempo todo no trabalho dele, muitas vezes até depois que sai da carga horária, com o que ele lida? Ele lida com a questão da segurança, o que implica sofrimento e morte. O médico está lidando com sofrimento, com doenças. Então, não tem como a gente dizer que esse contato constante, né, com esse tema, que é o tema da violência, o tema da doença, o tema da morte, não tem como dizer que isso não vai afetar. Então, para poder entender, independente das questões que a gente poderia
depois aprofundar em outras entrevistas, sobre as questões, né, de corporação, relacionamento com colegas, independente dessas outras coisas, condições de trabalho, salário, etc. Eu gostaria de frisar e chamar atenção para isso. Tanto o médico como o policial lidam com a vida e morte. E isso, na nossa cabeça, exige um preparo, exige um cuidado constante. Por exemplo, eu sou psicólogo, então, há 20 anos que eu atendo, eu também lido com pessoas sofrendo, eu também lido com pessoas se queixando. Mas, graças a Deus, eu me sinto bem trabalhando, eu gosto de atender, né? E me sinto disposto lá. Mas por quê? Porque nós, psicólogos, né, aprendemos, digamos assim, de que maneira que a gente pode entrar em contato com o sofrimento sem deixar aquele sofrimento abalar a gente. Então, na minha visão, Mazílio, o que poderia ser feito seria todo o departamento, toda corporação, toda instituição policial ter profissionais da área da saúde mental acompanhando, porque eu não acho que é interessante que essa responsabilidade fique para os colegas, porque para os colegas é muito difícil. É muito difícil saber se aquilo realmente é um sintoma, se aquilo é uma fase, se aquilo às vezes é só uma coisa à toa, entendeu? Então eu acho que nesse caso, de acordo com os índices, eu não entendo por que não contar com profissionais. Perfeito, doutor. Até, inclusive, né, porque lógico, né, pode ter pessoas formadas dentro de uma instituição, mas é difícil para o colega também ele não é perito, ele não é treinado para aquilo, né, para conhecer não sei se a palavra certa é a normalidade, mas exatamente esse fator. Então, não seria nem tanto algo da família ou dos colegas, né? Mas é alguma coisa mais voltada a um trabalho já elaborado dentro da instituição mesmo, uma coisa frequencial. É a natureza, é a natureza do trabalho. E essas outras questões a gente também pode abordar. Às vezes pode ser um problema relacionado à hierarquia, à pressão do trabalho, pode ser questões relacionadas à família, pode ser que trabalho, família está ok, mas pessoalmente, vamos dizer assim, existe ali uma tendência, uma inclinação, uma predisposição genética. Então, os fatores, eles são muito variados. Por isso que eu estou dizendo que isso é coisa para especialista, né? E não faz sentido imaginar que os colegas vão detectar, vão tomar providências, porque vamos imaginar que alguém detecta, olha, o nosso colega não está se comportando normalmente. A gente percebeu que ele está diferente. Agora, o que fazer, como ajudar, também requer uma série de treino, de preparo, né? E aí, então, eu acho que esse índice alto, ele pode ser combatido, ele pode ser reduzido se a gente tiver, assim, ações bem concretas, né, de acompanhamento, de prevenção, né, da mesma forma como se faz o periódico, né, todo ano nas empresas, tal, por que não também uma avaliação psicológica, né, não faz mal para ninguém. E é também uma forma de diminuir o preconceito, né, porque ainda muita gente acha que o psicólogo é para doido. Enquanto esse preconceito prevalecer, não é legal. Não faz bem isso. Então, assim, o preconceito é muito ruim, né? até um tópico que a gente até gostaria de apontar, doutor, o que acontece? O gestor, às vezes, ele vai intervir, né? Numa situação aí, de repente, por percepção dos próprios colegas de trabalho, que possa notar esse aumento na agressividade, e com certeza isso chega ao gestor, né, dessa atuação, ou a família que seja. E esse é um fator importante para não expor o agente. Como fazer isso, né, de forma a não expor um agente, para que ele não sofra, como o senhor falou, esse agente ele é doido, né? Precisa, que nem o senhor falou, não chegar ao ponto de falar a pessoa é doida só porque é só doido que procura um psicólogo. Não, né? Eu acho que procura-se alguém especialista
para suprir uma necessidade momentânea que a pessoa esteja passando, né? Algum tipo como o senhor falou, a própria depressão, né? Que é é, o maior fator, né? Que chega ao cometimento desse ato, né? Decorre, né? Do cometimento do ato. E assim, o Natal, anualmente os agentes de segurança pública, eles passam por avaliações com psicólogo até para a liberação do próprio porte de arma de fogo, né? Mesmo assim, eles mostrando aptos, com tudo aprovado, acabam que se deparam com situações diversas, seja ali no âmbito familiar, né, social, profissional, e que acabam por mudar a conduta repentinamente, levando ele a agir de maneira, se assim posso falar, irracional, ao ponto de cometer o ato. Existe algum tratamento, acompanhamento, até um teste específico que detecte esse balanceamento, acredito eu, emocional da pessoa, ou infelizmente não tem nada Não, concluído? existe. Existe. Por exemplo, você tem dentro da psicologia, que é uma profissão, uma ciência bastante ampla, você tem abordagens diferentes. Então, de acordo com as abordagens, né, por exemplo, a psicanálise é uma, a comportamental é outra, bastante diferente. A psicanálise tem as suas formas de fazer essa avaliação. A comportamental tem outros métodos. Não importa isso. O que é importante dizer é que a psicologia, os psicólogos clínicos, eles têm sim como avaliar. Qual a principal forma de fazer uma avaliação? A consulta, né? E a entrevista. Porque numa consulta e numa entrevista, ali o profissional ele começa a entrar em contato com informações, ele entra em contato com a forma como a pessoa está pensando, está respondendo. Então, é importante a gente separar, por exemplo, a avaliação psicométrica, que é essa avaliação, um teste psicológico, exclusiva para porte de arma. Porque os testes psicológicos, eles têm um alcance, mas eles têm também o limite deles. Então, num determinado, por exemplo, teste, você pode sim ser aprovado e ter a sua arma, o seu porte liberado. Mas isso não quer dizer que a avaliação do perfil, do comportamento, do estado atual foi detectado, né? Então, é importante, além desse teste, além desse exame, né, para o porte, também poder fazer outros. Quais seriam outros? A entrevista, né, a avaliação, que basicamente é uma conversa. Mas é uma conversa com um especialista que vai estar detectando, como eu disse, a resposta, a forma de responder, a postura, né? Muitas vezes eu já atendi muitas pessoas que às vezes chegam e falam para mim, olha, eu não tenho nada para dizer. E aí começa a conversar, vai puxando e de repente vai se dando conta de que tinha muito a dizer, né? Então eu acho que os meios, a ciência tem, a psicologia tem, né? Mas é como eu estou dizendo, eu sinto que ainda prevalece um preconceito muito grande, né? Talvez até um medo de conversar com um profissional da área da saúde mental, esse medo de ser rotulado de louco, né? Quer dizer, esse medo que parece assim dominar todo mundo, mas é importante dizer que muita gente também não tem, né? Tanto que a procura por atendimentos online nessa pandemia, nesse isolamento, aumentou muito, né? Então, ao mesmo tempo que tem esse preconceito, muita gente está quebrando esse tabu, está quebrando esse preconceito e está buscando ajuda. Agora, se eu me deixar levar por essas preocupações, né, do que vão dizer e etc e tal, já é um sinal de que eu não estou legal, que eu não estou bem. E eu vou ter prejuízo com isso na minha vida, não só em relação a esse assunto. Quantas ideias boas, de repente, essa pessoa não tem e ela não leva para frente por conta do mesmo medo, né? Agora, o que poderia fazer para combater o medo? Campanhas. Porque quanto mais a gente tornar isso natural, por exemplo, ano passado teve o Setembro Amarelo, né? Eu fiz palestras, inclusive, sobre a prevenção do suicídio, falando sobre esse assunto. Então,
Quanto mais natural isso se tornar, melhor para todo mundo. Porque é muito importante, eu quero enfatizar isso aqui, o seguinte, nós, seres humanos, não somos máquinas. Nós somos seres sensíveis, carne, osso, sangue, nervos, temos emoções, né? Então, se a gente cuidar disso, essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, eles vão sempre nos ajudar, sempre levar para frente. O rendimento vai ser sempre maior, mas tem que cuidar. Pode ver, todo grande atleta sempre contou com a ajuda de um profissional, da psicologia dos esportes, por exemplo, né? Aproveito aqui para falar do meu cunhado Ricardo Alves, né? Inclusive, tem até uma escola aqui na Cidade Alta, o nome dele, e era um profissional, um psicólogo extremamente renomado que produziu, assim, em larga escala, atletas de todas as modalidades, inclusive de alto rendimento. Então, controle emocional, gestão emocional, hoje em dia não pode ser visto como uma coisa só para os outros. A gente tem que buscar isso e falar, eu também quero. Porque quem tem buscado isso, supera seus problemas, consegue dividir com pessoas que vai saber orientar, saber ajudar, né? Então, eu acho que seria fundamental o quê? Não só as campanhas nacionais, mas quem sabe campanha estadual, quem sabe campanha municipal, mais entrevistas, né? Eu, por exemplo, fico pensando, por que se fala do Covid 24 horas por dia o tempo todo e não se fala de depressão? Por que não fala de saúde mental? Então, a gente tem que se perguntar isso. Talvez é porque a gente não queira que as pessoas se aproveitem desse recurso, né? Porque quando uma pessoa começa a valorizar a sua saúde mental, ela se liberta, né? Ela começa a render, a produzir, ser mais feliz. Eu não sei se isso é o interesse de todo mundo, entendeu? Então, a minha dica é essa, assim, vencer preconceitos, primeira coisa. Então, eu acredito a questão do preconceito em procurar ajuda a um especialista, né? A pessoa não tem o preconceito de procurar ajuda a um dentista quando dói um dente, né? Ajuda ao médico quando tem algum tipo de enfermidade. O que eu acho, doutor? Eu acho assim, o Brasil, no geral, ele peca a partir do momento que ele define um mês, somente um mês, para falar de um problema diário. É um mês do setembro do outubro rosa, um mês do setembro amarelo, como todos os meses tem, né, a iniciativa, aí, principalmente por parte do governo, de mostrar um problema que é corriqueiro do dia a dia. Eu acho que o senhor tocou num ponto importante, não tem que ser somente um período como prevenção, e sim o ano todo. Eu acho que evitaria muitos tipos de problemas que nós temos. Muitas famílias não teriam chorado o que choraram, né? Decorrente de várias causas aí que ocorreram durante o ano. E o que eu gostaria, o Natal? Se o senhor ficasse à vontade para mandar um recado e instruir. Eu estou com um pouco com foco nos agentes de segurança pública, por quê? Porque o agente, a população, quando solicita, né, um agente de segurança, ele acredita que o agente é o solucionador do problema dele. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes o agente ele esconde esse problema dele para solucionar o dos outros. E às vezes vai deixando você de lado, pensando sempre no outro, né? Então acaba deixando muitas vezes a vida pessoal de lado, muitas vezes não se cuida, não se trata, não procura uma ajuda própria, sempre querendo o quê? Ajudar os outros para ser visto por alguém ou por si mesmo. Nem todo mundo tem vou citar a palavra ego aí, o ego de somente ele querer ser visto, né? Então, assim, gostaria que o senhor ficasse à vontade para mandar um recado, instruir esses agentes de segurança pública, né, sobre esse tema, de forma a ajudá-los a procurar ajuda, sem que eles tenham medo de sofrer qualquer tipo de repreensão, ou ser perseguido, né, se a palavra melhor é essa, por superiores. Inclusive, até gostaria que o senhor transmitisse informações para os superiores, né, dessas forças de segurança, ou para os próprios gestores, instruindo como eles lidarem com o agente que demonstra já esses indícios já citados no decorrer do vídeo, e esses indícios de que algo possa estar errado, né?
ou anormal, e de forma que o gestor possa auxiliar o agente a não ter esse medo de procurar ajuda. Não sei se eu fui muito... Acho que eu falei, acho que até... Bom, deixa eu tentar resumir um pouco as questões. Então, primeira coisa, como a gente está falando, né, especificamente assim, para um público da segurança pública, inclusive eu também me dirijo aos familiares, porque os familiares é outro, digamos, fator extremamente indispensável, né, nessa guerra, digamos, contra as doenças mentais, né, contra o sofrimento psicológico. Então, a família é super importante, né? É importante a gente trazer esse junto para nós aqui. Em relação aos superiores, né, aos gestores, o que eu posso dizer é o seguinte: a única palavra aceitável, né, em relação ao adoecimento do policial, do agente de segurança pública, do profissional de segurança, a única palavra aceitável é tratamento. Tratamento. Não é para julgar, não é para condenar, não é para ficar inventando teorias. Ah, mas ele está com frescura. Ah, mas ele está fazendo assim porque quer ficar em casa. Ah, mas veja, isto é errado. Então, se o gestor, se o superior, os comandantes, né, na hierarquia, tem realmente um compromisso com o seu batalhão, tem um compromisso com a sua equipe, tem um compromisso com as pessoas que estão ali, a palavra que eu destaco é tratamento. Para isso tem tratamento. Então, sempre busquem ajuda, procurem profissionais, né? Estabeleçam diálogos. Então, essa é a ideia. Nunca e jamais, em hipótese alguma, emitir juízos de valor, porque a gente não se comporta assim quando alguém cai, escorrega e quebra uma perna, né? Às vezes até as pessoas falam, ah, mas bem feito, estava correndo, estava de bicicleta, mas é errado. E na maioria das vezes, as pessoas até acabam compreendendo. As pessoas, por exemplo, que infelizmente, né, foram infectadas com o Covid, elas também não podem ser julgadas, elas têm que ser tratadas. Então, o mesmo eu destaco para as questões mentais, emocionais. Tratamento, né? Essa é a minha dica para os gestores. Eu não me recordo da sua pergunta inteira. Se você puder repetir. Assim, o que eu mantive como um foco aqui, né? Como que um gestor, né, ou um superior, ele pode instruir os agentes de segurança pública, né, como tentar ajudá-lo de maneira breve ali, né, a procurar um psicólogo, sem que exponha ele, até mesmo para a corporação. E o que acontece? Para que eles possam procurar ajuda, sem ter medo de sofrer repreensão por parte superior, de gestor, ou de amigos, ou de familiares, no caso no âmbito como um todo. Então, acho que foi o que o senhor respondeu. O senhor já respondeu. Que essa questão aí da própria família, né, ter atenção, do próprio agente, não ter o medo de procurar ajuda, né, procurar um especialista. E a palavra que o senhor, com certeza, focalizou bem aí, tratamento, né, palavra correta. O gestor não tem o conhecimento que o psicólogo tem, o superior não tem o conhecimento que o psicólogo tem, o colega de trabalho não tem o conhecimento que um psicólogo tem. Como o senhor falou, não julgar, né? Eu acho que é até uma palavra primordial aí, não julgar a pessoa que está passando por algum tipo de problema ou que esteja fazendo o tratamento como se fosse alguém minimizado perante eles, né? Perante a corporação ou perante a sociedade. Então, assim, o Natal, o que eu gostaria? Já finalizando, nós teremos mais vídeos pela frente, até gostaria da sua presença, mas eu gostaria que o senhor informasse o endereço do seu consultório, se possível, o telefone, a todas as pessoas que estão assistindo o vídeo, inclusive aos agentes, né? O senhor é uma pessoa que mais de 20 anos de experiência e com certeza tem a forma adequada de lidar com as situações para todas as classes, né? Para todas as pessoas. Então, se o senhor puder deixar
o contato do senhor? Eu vou deixar, então, o meu celular, meu WhatsApp, né? Porque como a gente está dentro ainda do período de confinamento, né? As pessoas também estão evitando sair. O meu WhatsApp é 19 994, né? 994 430811. Até depois, se você quiser também deixar na descrição do vídeo, fica à vontade. Quem quiser entrar em contato comigo, mais fácil, mais simples, né? Manda ali uma mensagem no WhatsApp. Quem tiver interesse em saber mais sobre o núcleo, né, inaciano, também pode entrar em contato comigo, fique à vontade, né? Estou à disposição de todos. Muito obrigado. Então, assim, eu quero agradecer a sua presença, Natal. Tenho certeza que colaborou muito para os profissionais da segurança pública e até mesmo para outras pessoas, né, de outras atividades aí que assistem o nosso canal ou que, né, vejam o vídeo aí em meios de comunicação, para que elas possam refletir, né, sobre o assunto, procurando e oferecendo também ajuda quando necessário, e que as famílias, né, não tenham mais sofrimentos com esse tipo de problema dentro da sociedade, do seu âmbito familiar, e que todos sempre superam suas dificuldades, né? Dificuldade é momentânea, graças a Deus. Todo mundo vai ter um problema passageiro na vida, mas não é uma coisa que vai se manter para sempre. Gostaria que o senhor retornasse numa próxima oportunidade para tocar num assunto que o senhor comentou no vídeo, né, que é referente à pandemia aí do Covid-19, que inclusive tem causado bastante problema no âmbito familiar. Fato que a gente, na segurança pública, nós percebemos um aumento a nível aí altíssimo no atendimento de ocorrência por desinteligência, seja entre casal e até entre vizinhos. Então, às vezes, o vizinho não concorda com aquele tipo de segmento que a família ao lado está tomando, né, ou de prevenção, ou de não prevenção, mas isso é um tema que a gente vai abordar numa próxima oportunidade. Eu gostaria muito da participação do senhor e que lá, né, a gente consiga, o senhor possa passar, né, conselhos para as famílias aí durante esse período de pandemia. Então, assim, Natal, te agradeço. A gente vai encerrar essa conversa. Espero que nós, agentes de segurança pública, estejamos sempre atentos, não somente no combate à criminalidade, que é uma coisa do dia a dia, mas também saber ouvir, sentir, né, o que o companheiro de trabalho está passando, ou até mesmo aquele popular ao qual a gente possa atender a ocorrência na residência dele, e dar e receber ajuda quando necessário for, né? Meu muito obrigado pela sua participação, Natal, e a todos que assistiram a esse vídeo. Um forte abraço. Não esqueçam de se inscrever no canal. Essa é a primeira entrevista, inclusive, do canal. Teremos várias outras que vão se suceder aí futuramente. Ative o sininho aí para receber as notificações e dê um link no nosso vídeo. Muito obrigado, Natal. Saúde, sucesso, felicidade ao senhor e a todos. Obrigado. Até. Obrigado mesmo. Até. Parabéns.